Vou desligar minha câmera. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver o meu slide? Conseguem ver a minha tela? Sim. Sim? Sim. Vamos lá, então. Então, primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Eu espero que esse seja um semestre muito proveitoso. Eu espero contribuir com o aprendizado de vocês, que fazer valer a escolha que vocês fizeram e assim, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Eu gosto muito de trabalhar de uma forma em que a gente mantenha contato muito estreito, tá? Eu gosto de estar sempre em contato com os alunos, não só no momento da aula. No finalzinho da aula eu vou passar o meu WhatsApp para vocês. Eu gosto de fazer grupos no WhatsApp das nossas disciplinas, para a gente manter uma comunicação bem estreita, bem fluida, para que a gente não tenha problemas assim com relação à comunicação. São muitas informações que a gente vai ter ao longo do semestre, então a gente tem que estar na mesma linha, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Então, eu sou a professora Betânia. Eu sou formada em administração, assim como vocês serão em breve. Já fazem, acho que uns 15 anos, faz muito tempo, nem lembro mais. Faz muito tempo que eu me formei, mas assim, eu nunca parei. Acho que a graduação ela é só o começo. Eu me especializei principalmente na área de gestão de pessoas, que foi o ramo que eu me apaixonei, mas eu tenho pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Aí depois eu comecei a me especializar em gestão de pessoas. Aí eu fiz gestão de pessoas, depois eu fiz liderança e coaching, e agora, por último, eu fiz psicologia organizacional, que é uma gestão de pessoas bem avançada, tá? Profissionalmente falando, eu tenho bastante experiência na área de recursos humanos. Eu trabalhei durante 11 anos coordenando uma equipe dentro da faculdade Anhanguera. Eu parei agora, no comecinho do ano, devido a alguns problemas, algumas questões pessoais. Eu resolvi continuar somente na docência. Os dois estavam meio que me sobrecarregando. Eu tenho uma filha adolescente, então eu decidi ficar só com as aulas, mas, assim, a gestão de pessoas é uma área que me encanta, é um segmento que eu gosto muito, eu sou suspeita de falar, e assim como diversos autores, eu acho que as pessoas, elas são o maior ativo que as organizações têm, né? E, assim, nessa primeira aula, eu gostaria de falar um pouco a respeito da profissão como um todo e já entrar na nossa disciplina mesmo, que a gente vai falar sobre as teorias, né, que deram a origem à administração enquanto ciência. E vocês vão perceber principalmente ao longo dessa disciplina, o quão diversificada é a profissão do administrador, né? E ao longo do curso vocês vão perceber qual o ramo que vocês vão querer seguir. Eu me encantei pela gestão de pessoas, mas isso não significa que as outras áreas não sejam tão interessantes quanto, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria muito de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sei que a gente está longe, né? Presencialmente falando, é um momento bem delicado que o mundo está vivendo, não é uma escolha nossa, não foi uma escolha da faculdade, né? Por nós, professores, pela faculdade, nós estaríamos lá usufruindo de toda aquela infraestrutura que a faculdade tem para nos oferecer, laboratórios, as salas de aula,
né, todos os equipamentos que lá tem. Mas, infelizmente, a gente tem que viver esse momento e passar por ele, e a gente está aqui. E eu acho que eu gostaria muito de ouvir, de ver vocês, caso vocês consigam ligar a câmera. Se não conseguir, não tem problema. Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês. Nome, idades, já trabalha na área, o que vocês esperam do curso, né? Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu vou interromper aqui o meu slide para eu ver vocês na câmera, caso vocês queiram ligar a câmera. Quem pode começar a falar um pouquinho sobre si mesmo? Não se envergonhem, gente, por favor. Meu nome é Rubens, tenho 20 anos, trabalho com serviço pesado e estou começando a fazer faculdade para sair do serviço pesado, trabalhar com um serviço mais leve e ter uma vida melhor, né? E é isso. Isso aí, Rubens. Moro em Pinda mesmo Uhum, e eu acho que é isso. tá joia. Quem mais pode falar um pouquinho? Boa noite, professor. Boa noite, Boa classe. noite. Bom, eu tenho 20 anos, eu me chamo Everton. Eu comecei a faculdade por conta que eu já tenho uma carga na área. Faz 4 anos que eu trabalho na área administrativa do Hospital 10 de Julho de Pindamonhangaba mesmo. Eu me formei técnico agora no final do ano que passou. Por isso que eu quero ingressar nessa área e fazer a graduação. Espero que o curso possa me ajudar como o técnico me ajudou. Acredito que a faculdade vai me ajudar muito mais. Com certeza. Legal. Quem mais, gente? Larissa, Diego e Breno. O Rubens já falou, né? Aí o Breno. Oi, tudo bem? Meu nome é Breno. Oi, Breno. Eu escolhi administração porque eu gostei bastante da área e como eu tenho uma loja online, eu quero aplicar bastante para aprender nela também, para Nossa, que conseguir legal. um alcance ainda melhor. Já divulga sua loja aí pra gente virar cliente. Ah, é BIS Semijoias. É só procurar no Google. Ah, beleza. Obrigado. Imagina. Olha, tem mais uma pessoa entrando. Quem mais, gente? Tem a Larissa, o Diego. Oi, Luciano, boa noite. Tudo bem? Você entrou bem na hora que todo mundo está se apresentando. Se você quiser já se apresentar também. Quiser ligar a câmera, tá, gente? Quem quiser ligar a câmera. Ah, eu sempre gosto de tirar um print das telas, assim, quando tá todo mundo liga a câmera, para eu postar no meu Instagram ou no meu status do WhatsApp. Não sei se vocês curtem esse tipo de exposição, mas eu sempre peço autorização, tá? Eu nunca posto sem autorização dos alunos, não, tá bom? Mas vamos lá, gente. Ainda tem algumas pessoas que a gente quer conhecer. Não se envergonhem, por favor.
Bom, eu acho que o pessoal está com vergonha de falar, né? Pessoal, não se envergonhem, tá? É muito importante a participação de vocês, tá? Eu gosto sempre de deixar os alunos muito à vontade para participar. Vocês vão perceber ao longo do semestre, a minha metodologia, eu tento ser o mais, ter uma linguagem mais fácil, que vocês entendam de uma forma mais leve o conteúdo para passar para vocês. Gostaria de deixar muito claro que aqui ninguém sabe de tudo. Pode acontecer de alguma dúvida que venha surgir, eu não saiba a resposta, mas eu vou procurar saber para passar para vocês. Eu estou aqui, o aprendizado é constante, tá? Eu vou aprender muito com vocês. Eu espero que eu possa contribuir um pouco com a minha experiência profissional, de vida, com o aprendizado de vocês também. Então, assim, participem, por favor, porque para tornar a nossa aula mais dinâmica, tá? A nossa disciplina, essa disciplina, a gente vai falar de teorias. Então, como o próprio nome já fala, é muita teoria, tá? Então, assim, se a gente tivesse presencialmente, como eu sou da área de recursos humanos, eu gosto muito de dinâmica, de grupo e tudo mais, mas, infelizmente, remotamente, as minhas opções são reduzidas. Então, eu vou ter que passar muito conteúdo para vocês. Então, para a aula não ficar chata, eu gostaria que vocês participassem, tá? Não se envergonhem, perguntem bastante, não se intimidem. Eu tô aqui para responder as dúvidas, sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu vou continuar. Vocês ainda conseguem ver a minha tela, né? Sim. Sim, todo começo de semestre eu faço um contrato pedagógico com os alunos. Então, algumas informações, tá? Para vocês. Então, por enquanto nossa situação não muda, né? Não, o governo do estado ele não mude o decreto e que autorize as idas presenciais à faculdade, nosso acesso vai ser pelo Teams. Eu não sei se vocês, se ontem a Lu passou alguma informação para vocês a respeito do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Tem alguém tentando entrar. Peraí. Falaram sobre o AVA, sim, porém a gente ainda não tem o acesso, né? Não tem acesso ainda, né? Ó, então eu vou entrar aqui para vocês, vou entrar no meu AVA, só para vocês verem a carinha dele. O de vocês, ele é um pouquinho diferente, o meu é o AVA de professor. É bem semelhante, mas o de vocês é diferente. Então, assim, vocês vão ter inúmeras atividades nesse ambiente virtual. Vocês têm que acessar ele. Vocês estão vendo? Tá vendo, ó? Aqui vão ficar as disciplinas que vocês vão ter ao longo do semestre. Então, vocês vão entrar em cada uma dessas disciplinas. Para vocês verem, ó, eu não tenho a de vocês ainda, tá vendo? A de vocês ainda não está liberada para mim. Então, vocês vão entrar em todas essas unidades, tá vendo? E vão navegar por aqui, vocês vão acessar a web aula, que a gente chama de pré-aula. Isso aqui é da minha turminha de segunda-feira, foi a minha turma de ontem, então eu sempre posto essa aula que eu gravo e posto os meus slides para os alunos, vou fazer a mesma coisa com vocês também. E tem as atividades do pós-aula, tá vendo? Que vocês têm que fazer. Então, assim, esse ambiente virtual vocês têm que acessar. E quando liberar para vocês, o Teams, vocês vão acessar aqui pelo AVA também, tá vendo? Vai ter o link que vocês vão ter que acessar por aqui. Eu não vou mandar mais o link para vocês, mas é só quando abrir para vocês, tá? Por enquanto vocês não têm acesso ao AVA, ao ambiente virtual, eu vou mandando para vocês o link. Tranquilo?
Tranquilo. Uma Tranquilo? pergunta, Sim. no caso do pré-aula e o pós-aula, essas Hum. aulas que a gente está tendo agora, teria o pré-aula e pós-aula se já tivesse liberado o AVA? Desculpa, eu não entendi. Já teria o quê? O pré-aula e o pós-aula, Ah, essas atividades já teria se tivesse liberado o AVA? já sim, mas elas têm um prazo longo para fazer, tá? Então, assim, não fiquem preocupados que vocês vão ter tempo para fazer, tá? As Então, no caso, atividades. quando liberar, a gente vai poder fazer. Vai poder fazer, Ok. tá bom? Vamos lá. Mais alguma dúvida a respeito do ambiente virtual, gente? Acho que não, né? Hoje eu não vou passar para vocês a respeito ainda das avaliações. Eu acho que como é a primeira aula, eu vou deixar hoje. E na próxima semana, eu não sei se a Luciana Kreves passou para vocês ontem, mas na próxima semana eu passo as informações da pontuação, das atividades que tem que fazer, quanto que vale a prova, os trabalhos. Então, assim, para não encher ser muita informação tudo de uma vez só, eu vou deixar para a semana que vem, tá? Então, eu vou abordar com vocês esses tópicos só que estão na tela por enquanto. O horário de início da nossa aula é às 19h10, tá? Mas aquilo que eu falei hoje, eu sempre tenho uma tolerância para esperar todo mundo entrar. Mas eu peço que não atrasem muito, porque eu não posso também esperar muito tempo, senão prejudica as pessoas que entraram no horário certinho de aula. Então, até umas 7h30 dá para esperar, depois disso eu não consigo mais, tá? Eu costumo não fazer intervalo, então eu vou direto, porque daí a gente também acaba mais cedo. E se eu ficar sozinha falando também aí, que acaba mais cedo mesmo a aula. Por isso que eu peço a colaboração e que vocês participem da aula, façam perguntas mesmo. Nenhuma pergunta é boba, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tenham vergonha de perguntar. Muitas vezes a dúvida de um é a dúvida do outro colega também. Sobre frequência, eu consigo emitir uma lista de presença do Teams. Então, toda aula eu vou baixar essa lista de presença das pessoas que estão frequentando. Aí, se vocês perguntarem, professor, mas se eu não participar, eu posso assistir a aula gravada depois? Pode. Eu vou levar falta se eu faltar? Por enquanto, não, tá? Mas, assim, caso vocês precisem faltar por algum motivo, eu vou pedir que vocês me comuniquem. Eu não sou de reprovar aluno, assim, por falta, não é o meu estilo, mas eu gosto de ser comunicada, Muitas vezes o aluno tá com alguma dificuldade, não tá conseguindo acessar e falam comigo, tá? Como eu falei, durante a aula eu conto muito com a atenção e a participação, principalmente a participação de todos. Evitem usar outros tipos de tecnologia em paralelo à aula, como, por exemplo, ficar mexendo no celular, acessar o YouTube. Eu sei que às vezes, como eu falei para vocês, gente, a disciplina é teórica demais. Às vezes eu vou ficar falando sozinha, muitas vezes, e vocês vão achar a aula um pouco chata, e acaba qualquer coisinha dispersa a atenção. Então, eu vou pedir para que vocês se mantenham o máximo possível atentos aqui à aula, tá? Local de estudos. Procurem, como é uma situação difícil e atípica, a gente, né, geralmente, quem nunca estudou à distância não passou por isso, procurem um lugar calmo para estudar. Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Por exemplo, eu estou na cozinha agora porque meu marido dá aula também. Então, tá cada um num extremo da casa. Então, não é todo mundo que tem um escritório silencioso e a gente tende isso, mas nada impede da gente estar juntos aqui e bola para frente, tá? Então, procurem um lugarzinho aí, um cantinho que dê para vocês assistirem bem a aula, tá? Acessar o AVA, o pré-aula e o pós-aula, como eu falei.
contato. No final da aula eu vou deixar o meu e-mail e o meu WhatsApp. Então, eu vou pedir, como a turminha é pequena, vou pedir para que cada um de vocês mande um oi para mim no WhatsApp, no finalzinho, depois da aula, para eu adicionar vocês no grupo que eu vou criar da sala, tá? Então, todas as minhas disciplinas, eu tenho um grupo de disciplina, para a gente se comunicar, manter uma comunicação melhor, tá? Feedback, gente, eu gosto muito de feedback, eu acho que é muito importante a gente manter esse canal de comunicação. Então, eu me coloco aqui à inteira disposição de vocês, para que caso vocês vejam que a minha metodologia não está muito... Vocês não estão compreendendo bem, então, assim, fiquem à vontade para me chamar para conversar em particular. Falar, olha, professora, eu não estou entendendo o jeito que a senhora está explicando, a senhora está falando muito rápido. Enfim, eu estou inteira à disposição de vocês, eu preciso de um feedback. Porque muitas vezes é algo que a gente pode melhorar. E eu vou aperfeiçoando e a gente vai se adaptando. As turmas são diferentes uma da outra. Então, a minha turma de ontem pode ser diferente de vocês. A minha turma de quinta-feira também. Então, assim, o feedback é muito importante. Tá bom? E com relação à avaliação, que a gente chama de avaliação continuada, é o que eu falei no comecinho. Eu vou passar para vocês na próxima semana para não sobrecarregar vocês de muita informação nesse primeiro momento, tá? Vocês têm alguma dúvida a respeito dessas informações que eu passei? Até o momento, não. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Eu gosto de começar essa disciplina, não é a primeira vez que eu estou ministrando ela, tá? Como nós vamos passar por várias teorias, vocês vão poder perceber o quão diferente uma da outra é, mas antes da gente adentrar nas teorias que deram a origem à administração enquanto ciência, eu gostaria de falar um pouco da profissão em si. Algumas pessoas falaram, eu gostaria que vocês reforçassem. Por que vocês escolheram essa profissão, essa carreira? Por que administração? Queria entender um pouquinho mais. Gostaria que vocês falassem, gente, para a gente conseguir, antes da gente entrar nas teorias, eu gostaria de entender por que vocês escolheram essa profissão. Eu escolhi porque tem um leque muito grande, né, que eu posso trabalhar na área. Eu posso escolher o que eu posso fazer, né? Certo. Quem mais, gente? Vamos, todo mundo pode contribuir um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Eu acho que é uma área que cresce e o segmento dela para todas as áreas é muito boa e muito importante. E fora isso também, todo o conhecimento é importante para a gente. Eu acho que é uma área que abrange diversos outros ramos de atividades e vai ser muito importante para todos. Com certeza. Isso mesmo. Meu nome é Luciano. Boa noite a todos. Prazer, Luciano. Boa noite. Quem mais, gente? Quem mais pode falar um pouquinho sobre a nossa profissão? Como o Luciano falou, o colega falou, a administração ela tem um leque de opções, né? É uma gama de opções que você pode seguir, né? Não existe uma empresa, um segmento sequer que não precise de pessoas que tenham cargo de gestão, que tenham a função de coordenar, de planejar, que o administrador tem, tá? Quem mais, gente? Quem mais pode falar um pouquinho? Por que escolheu essa profissão?
Na verdade, eu escolhi administração porque quando eu tinha 16 anos, agora eu tenho 20, como já dito, eu consegui um emprego de aprendiz. E grande parte do meu serviço é administrativo. Então, com o passar do tempo, quando eu completei 18 anos, eu fui efetivado. E como eu já trabalho na área, é muito interessante eu fazer a administração para poder crescer também, tanto quanto pessoa quanto profissional dentro da empresa, porque lá tem grande chance. Então, é esse meu foco. E você vai conseguir com certeza absoluta, tenho certeza absoluta disso. Alguém mais, gente, gostaria de falar? Então, assim, gente, para a gente dar continuidade, quais são os objetivos, então, do administrador, né? O principal objetivo, deixa só um minutinho, tem alguém querendo entrar. Vamos lá, então. Então, o profissional que é formado em administração, a pessoa que exerce um cargo de gestão, seja em qual área for, ele tem como principal função dentro da organização planejar, organizar e gerenciar os recursos que estão à sua disposição, né? Sejam esses recursos pessoais, financeiros, tá? Então, esse é um dos grandes objetivos do gestor, do administrador, né? Também elaborar estratégias, tá? Melhorar o desempenho da empresa, maximizar lucros, tá? Evitar desperdícios, reduzir custos, né? Então, o administrador, ele acompanha o andamento das atividades dentro da empresa, ele gerencia essas atividades, ele toma decisões, ele é a pessoa que vai tomar decisões relacionadas, por exemplo, à contratação de colaboradores, de investimentos seja em marketing, investimentos em novas aquisições, compra de obras-primas, compra de matéria-primas, entre outras, né? Outras grandes decisões. Então, o gestor, seja ele em qual área for, né? Seja do mais alto escalão ou até o gestor de uma pequena área, ele tem como função principal planejar, organizar, gerenciar e controlar esses recursos, tá? Essa é a principal função, tá? A pessoa que exerce, tá, um cargo de liderança, um cargo de gestão, ela tem que ter algumas habilidades e competências, tá? Eu gostaria sempre eu gosto sempre de tentar, como que eu posso falar? Eu gosto de provocar os alunos, tá? Então, assim, eu coloquei aqui algumas habilidades e algumas competências que o profissional que ocupa cargo de gestão deve ter, como trabalho em equipe, liderança, inovação, ser uma pessoa empreendedora, ter resiliência e a comunicação é muito importante. Tem mais alguma outra habilidade ou competência que não... Eu até deixei o ponto, o sinal de reticência ali embaixo, que é para provocar vocês, assim, na visão de vocês, tem mais alguma habilidade ou competência que não consta aqui dessas que eu listei, que vocês gostariam de falar? Bom, gente, eu tenho... Eu espero que não, mas eu tenho quase certeza que algum de vocês já trabalhou com alguém ou conhece alguém que é o gestor de alguma área que tem deficiência em alguma dessas habilidades. Imaginem um chefe
por exemplo, que não tem um bom perfil de liderança? Vocês já viram uma situação assim? Ou que não sabe trabalhar em equipe? Já sim, É difícil, não é? Trabalhar com uma pessoa assim? sim. A pessoa Aí, só atrapalha, mas tá tentando ajudar, mas só atrapalhando, né, na verdade. tá. Aí, gente, eu pergunto para vocês. A gente vai ainda trabalhar muito a questão da liderança, tá? Inclusive dentro das teorias. A gente tem uma teoria específica que a gente vai tratar muito sobre motivação, sobre liderança. Mas aqui na questão da liderança, gente, vocês acreditam que a pessoa ela já nasce líder ou ela se torna um líder com o passar do tempo e de acordo com a vivência dela? Eu gostaria só de saber a opinião de vocês. Eu acho que tem sim pessoas que já nascem com um instinto de liderança, mas tem outras que aprendem a ser líder com o passar do tempo, com as situações que acontecem na vida dela. Perfeito. Exatamente. Eu só gostaria de ouvir de vocês. A gente ainda vai ter um capítulo, a gente vai falar muito sobre liderança. E ao longo do curso de vocês, vocês também vão ouvir falar muito sobre liderança. Aí tem uma outra palavrinha aqui que é muito importante para o administrador, tá, gente? Que é a resiliência. O que é resiliência, né? A resiliência é a capacidade de você trabalhar com questões de conflito e se manter intacto aquilo, você passar por cima daquilo, você dá, sabe, você cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, a resiliência é isso, é a capacidade que você tem de atuar em gestões de conflito e se manter pleno, tá? Então, o administrador, ele tem que ter como uma habilidade a resiliência. Ele tem que trabalhar isso dentro dele mesmo. Não adianta o cara ser um baita líder, né? Se ele não tem controle emocional, por exemplo. Ele coloca tudo a perder numa questão de segundos. Né? Uma outra questão também é a comunicação. Um grande problema de várias empresas, dos mais diversos segmentos, é a falta de uma comunicação eficiente, eficaz. Então, não, eu espero que não, mas assim, provavelmente alguém tem alguma história para me contar a respeito de um problema que teve relacionado à comunicação em alguma empresa. Então, assim, o administrador, o gestor, ele tem que ter essa capacidade de fazer com que a comunicação entre os seus liderados, entre os setores, né, ou entre o setor que ele gerencia, ela seja o mais fluida possível, que todos estejam alinhados na mesma página. Então, essas são algumas das habilidades e competências que a pessoa que ocupa um cargo de gestão tem que ter, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida tem? Tranquilo até o momento. Beleza. Vamos lá. Eu trouxe aqui também alguns desafios da nossa profissão. Um dos primeiros que eu coloco aqui é o preconceito. Quem nunca ouviu falar, eu lembro que quando eu escolhi fazer esse curso, o pessoal falava assim para mim, mas administração é o curso de quem não sabe o que vai fazer. Não concordo muito com isso. Mas, assim, muitas pessoas começam assim, né? Mas acabam se apaixonando, assim, né? Pela área. Quantos engenheiros a gente vê aí que se formaram em engenharia, mas precisam abrir um escritório de engenharia civil, por exemplo, não sabe nem por onde começar, não sabe coordenar a equipe, não sabe trabalhar com pessoas, não sabe organizar os seus números, não sabe trabalhar com o marketing da empresa. Mesma coisa é um médico.
Então, assim, essa profissão, ela não é tão simples assim. A gente também tem desafios cada vez mais prementes, que seriam a inovação e a tecnologia. Então, cada vez mais a gente tem novos horizontes aí para seguir, para alçar voos, né? Então, a gente está numa era assim onde a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia, e se a gente não inova, a gente está fora do mercado. É um mercado cada vez mais competitivo, e as empresas elas precisam estar muito atentas a tudo que a tudo que é inovador, né? A tudo que está surgindo, as novas tecnologias, as novas formas de gestão. Então, por isso é que a gente vai estudar desde o comecinho como que surgiu isso, né? Quando que começou isso? Como que a administração surgiu? Surgiu do nada, né? Então, a gente vai estudando ao longo desse semestre, desde os primórdios da administração até as maneiras de gestão como elas são hoje, tá? Então, eu trouxe um conceito aqui para vocês sobre o que é administração. Então, administer vem do latim, então ad significa direção, tendência, e minister, subordinação ou obediência. A administração, enquanto ciência, ela é responsável por gerenciar os recursos que as empresas têm, tá? E tentar extrair o máximo de valor de cada um desses recursos, né? O administrador, ele é aquela pessoa que tem a capacidade de analisar uma situação considerando as mais diversas perspectivas dessa situação. Fazer um julgamento com base nos princípios e nos estudos científicos que a gente vai ver aqui, e de acordo com isso, planejar e implementar, tá, medidas que levem ao crescimento da empresa. Esse é o maior objetivo, tá? É obter o lucro, é obter crescimento. Esse é o objetivo da administração. Aqui eu coloco que a administração, ela é uma habilidade humana, né? Quando você vai, por exemplo, organizar um churrasco, você não faz de qualquer maneira, né? Então, assim, você vai preparar um jantar também, você primeiro tem que se organizar, você tem que planejar, você tem que ou organizar a sua agenda de trabalho, a sua semana de trabalho, por exemplo. Você precisa se organizar, você precisa planejar, decidir quem vai fazer o quê. Por exemplo, eu vou organizar um churrasco, então, pronto, já tomei a decisão, vou organizar um churrasco. Então, quem eu vou convidar? Quais são os recursos que eu vou ter? Onde vai ser feito isso? Quem vai fazer? Quem vai me ajudar? Quem eu vou convidar? Enfim, da onde eu vou tirar recursos para comprar os materiais? Então, uma tarefa que aparentemente é muito simples, como preparar um jantar, por exemplo, ela é uma forma de se administrar uma tarefa, tá? Aí aqui eu tenho mais um conceito, que é do Maximiniano. Vocês vão ver ao longo do curso alguns autores que falam muito sobre a administração, como Maximiniano, Chiavenato. Então, são grandes estudiosos da área. Vocês vão ouvir falar muito a respeito desses autores, o Potter também na área de estratégia. Então, de acordo com o Maximiniano, administrar é um processo de tomar decisões e realizar ações, tá? E esse processo, ele está ligado nos 4 pilares que a gente chama da administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Quando a gente fala de tomar decisões, a gente está falando em planejar, em organizar, em dirigir ou comandar e em controlar as situações, tá? Então, assim, sendo que cada uma das etapas desse processo, ele é isolado, ele é diferente,
tá? Com o passar do tempo, foram surgindo novas tecnologias, né? E as formas de perceber esses pilares, eles foram mudando ao longo do tempo. Então, se vocês fizerem uma pesquisa hoje, a administração ela não tem somente esses 4 pilares, né? Então, mas como a gente está falando de teoria, eu estou pegando bem lá do princípio, bem do passado, para a gente chegar no que é hoje, tá? Então, as 4 funções administrativas, acho que alguém já fez o técnico em administração, né? Quem fez, então, já estudou isso. Algum de vocês já fez o técnico em administração? Já, professora, eu me formei em dezembro agora. Você lembra disso, das 4 funções administrativas? Um pouco, na verdade, não totalmente. Tá, mas assim, algumas, principalmente quando a gente começar a entrar nas teorias, tá, eu acredito que você vai relembrar de algumas questões que você viu no seu curso técnico, tá? Sim, sim, com certeza. Então, vamos lá. Então, o pilar da administração, ele se concentra nessas 4 funções administrativas, tá? Que, como eu falei, eu ressalto, hoje em dia, elas não são somente mais essas 4, com o avanço, né, da tecnologia, com a evolução dos tempos, a forma de se administrar, ela mudou muito com o passar do tempo, né? Mas a gente chama essas 4 funções administrativas de PODC, tá? Então, a gente tem o planejar. O que seria planejar? Quando eu falo em planejar, planejamento, o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Pensar? Sim, o que mais, gente? Vamos lá. Então, quando a gente fala em planejar, o que é planejar? O que é o planejamento? Então, planejar é formular os objetivos que eu quero alcançar. Quais são os meios que eu vou fazer para alcançar esses objetivos, né? Durante o meu planejamento, eu vou traçar um plano, eu vou estabelecer objetivos e metas que eu pretendo alcançar, tá? O planejamento, ele tá ligado a decisões que eu vou tomar não só no presente, mas também no futuro, composto de várias etapas, né? Então, é durante o meu planejamento que eu vou analisar situações, eu vou prever eventos, sejam eles oportunidades ou falhas, eu vou escolher as estratégias que eu vou utilizar, eu vou alocar os recursos que eu tenho dentro da minha empresa. Então, esse é um dos pilares da administração, que é o planejamento, ou o verbo planejar, a gente pode usar também, tá? Aí, um outro pilar, que é a organização, mas no sentido de organizar. O que seria organizar, né? Então, essa etapa, ela é referente à construção da estrutura da empresa, né? É modelar o trabalho, é realmente alocar os recursos que eu tenho, é coordenar as atividades, é estruturar esses recursos necessários para alcançar as metas e os objetivos, é dividir o trabalho que cada colaborador irá exercer, designar quais são as pessoas que vão desempenhar as suas devidas funções. Então, essa é a etapa de organizar dentro dos pilares da administração. Tranquilo, gente? Até aí? Sim. Aí eu tenho dirigir, mais uma etapa do meu processo administrativo,
essa etapa de dirigir, ela está completamente ligada e voltada às pessoas dentro da organização, tá? Então, ele está ligado no gerenciamento e na alocação dos melhores recursos humanos dentro da minha organização. Então, gerenciar as pessoas, designar essas pessoas para as funções que elas têm melhor perfil de adaptação, dirigir seus esforços, motivar, liderar, tá, essas pessoas. A direção, ela é, se não, um dos maiores pilares do administrador, tá? Como eu sou até suspeita em falar, porque é a minha área, é a área que eu domino, é a área de gestão de pessoas, mas, assim, eu falo e eu reforço com certeza. As pessoas, elas são o maior ativo que as organizações têm, tá? Sem as pessoas, as organizações, elas não vão para frente. Então, o gestor, seja ele da área de recursos humanos, seja o gestor da produção, seja o gestor financeiro, enfim, seja o CEO da empresa, ele precisa ter um olhar muito atento para as pessoas que trabalham dentro da organização dele, né? Eu costumo dizer que um profissional motivado, ele trabalha de graça para você. Assim como uma pessoa desmotivada destrói a sua empresa, destrói a imagem da sua empresa, te traz prejuízo financeiro, entre outros tantos prejuízos, tá? Não sei se alguém tem alguma opinião diferente da minha, mas a gente vai ter durante uma das teorias, a teoria das relações humanas, a gente vai falar muito sobre liderança, sobre motivação, a gente vai falar muito sobre as pessoas, tá? Então, esse pilar da administração, que é a direção, que é o dirigir, ele está completamente ligado e voltado para a gestão das pessoas, para os colaboradores dentro da organização. Tá bom? Aí a gente tem o controle, que hoje em dia, ele, de acordo com o momento que a gente está vivendo, há controvérsias, mas a gente está falando lá de trás, então a gente tem que passar por ele. O que seria controlar, né? Então, o controle está ligado ao monitoramento das atividades, tá? Hoje em dia, muitas organizações não gostam de falar em controle, né? Existem muitas formas de gestão, então tem alguns gestores que têm um estilo de gestão mais livre, onde eles dão mais autonomia para as pessoas, então eles não controlam tanto as atividades. Mas é um dos pilares, né? Não é que ele não existe mais, ele foi remodelado para os tempos modernos, para os tempos que a gente vive hoje, para o momento atual. Mas o controle, enquanto pilar da administração, ele é o monitoramento dessas atividades, né? É assegurar que se os resultados foram realmente alcançados, se as metas que foram traçadas, elas foram concluídas, né? Se já está perto de se alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, um exemplo prático, eu tenho o meu setor de produção, a minha meta é produzir, por exemplo, 100 mil calçados por mês. Então, através deste pilar de controle, eu preciso monitorar se realmente, se o ritmo da minha produção, se ele está de acordo com o que eu me propus em entregar lá no final do mês, tá? Então, ele, enquanto pilar, o controlar é isso, é a verificação constante, né? É você ter controle sobre aquilo que o planejamento traçou lá atrás, né? Se ele está sendo cumprido, se aquelas metas estão sendo cumpridas. Pessoal, a respeito desses 4 pilares da administração, tá tranquilo? Ficou alguma dúvida?
Para mim tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? E para os demais também? Sim. Sim? Então, vou passar. Então, aqui eu tenho um resuminho, tá? Das funções administrativas do PODC. No planejamento, então, a elaboração de previsões, determinação dos objetivos, determinação de procedimentos e cronogramas, no pilar da organização, então, a divisão, né, do trabalho, a departamentalização, a delegação, autoridade de responsabilidades. No pilar da direção, que está mais ligado às pessoas, então a questão da comunicação, a motivação dessas pessoas, a liderança, o desenvolvimento. Aqui está só desenvolvimento pessoal, mas a gente pode entender o desenvolvimento profissional dessas pessoas também. E o controle, né, que definição de padrões de desempenho, medir se os resultados propostos realmente foram alcançados, avaliar se os resultados estão sendo satisfatórios e corrigir eventuais falhas, porque as falhas vão existir, né? E isso é papel do gestor garantir que essas falhas elas não se repitam, né? Que tudo flua na mais perfeita ordem. Nem sempre acontece, mas assim é função do gestor garantir que isso aconteça da melhor forma possível. Tudo bem? Aí, então, vamos entrar, vamos começar lá de trás, falar um pouquinho da evolução histórica da administração, né? Como que a administração se transformou numa ciência, né? Como que a gente chegou até hoje, né? Nos mais diversos modelos de gestão, de administração que a gente vê hoje. Muitas vezes, o que dá certo para um tipo de organização não dá certo para o outro. E por que que isso acontece? Né? Por que que o mercadinho da minha casa, aqui do lado da minha casa, ele trabalha de um jeito e um grande supermercado lá no centro da cidade trabalha de outra forma? E por que que os dois têm sucesso se os dois trabalham de formas diferentes? Então, assim, através dessa evolução histórica é que a gente vai ter subsídios para entender, para chegar na administração como ela é hoje, tá? Então, a gente não pode falar que a administração ela começou de um tempo para, assim, começou de agora, tá? Não é verdade. Então, a questão da administração ela remonta dos tempos mais antigos, né? Batendo na porta para entrar. Foi. Então, vamos lá. A história da administração, ela se iniciou, como eu falei anteriormente, num tempo muito remoto, tá? Bem lá atrás. A gente pode citar como a construção das pirâmides, né? Durante a construção das pirâmides do Egito, já foram utilizados métodos e os pilares da administração pelos trabalhadores que construíram as pirâmides. Então, eles planejaram como tinha que ser feito, eles distribuíram os recursos para os trabalhadores fazerem, eles dirigiram muito bem, eles controlaram, né, para fazer, há quem diga que foram os extraterrestres que fizeram, né, sei lá, mas se foram eles, eles também utilizaram métodos de administração para construir as pirâmides, tá, gente? Então, na China também, lá atrás, 500 anos antes de Cristo, né, já existiam métodos, né, de administração, principalmente na área pública, tá? Então, na Grécia Antiga e em Roma também, o exército, ele utilizava de técnicas que são utilizadas até hoje, né?
adaptaram técnicas lá de trás a técnicas modernas da administração do jeito que ela é hoje. Aí a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Aí a gente vem para a Idade Média, né? Então, as organizações, elas eram menores, onde a predominância eram de organizações familiares, né, com os artesãos, e uma grande presença da Igreja Católica na época, que poderia ser considerada como que é considerada até hoje, como uma grande organização formal, né, e muito eficiente, diga-se de passagem, né, que através dos séculos, né, ela foi provando que, como que eu posso falar para vocês, através das suas técnicas organizacionais e administrativas, ela se espalhou pelo mundo inteiro e ela tinha muito poder e influência sobre os seus fiéis / clientes, por exemplo. Tá? Eu estou falando isso em relação à instituição enquanto organização, tá, gente? Não, vou deixar bem claro que não tem nada a ver com religião aqui o que eu estou falando, tá? Só para a gente entender, né? Antes da gente chegar aqui, deixa eu voltar. Então, as organizações militares também, como eu falei anteriormente para vocês, elas deram origem também a grandes métodos de administração que a gente vê até hoje, né? Com relação à questão de hierarquia, do poder do líder, né? Do respeito que os soldados tinham pelos generais e práticas administrativas que eles utilizaram que são comuns até hoje. E a gente avança um pouquinho mais e a gente chega na Era Moderna, né? Com a Revolução Industrial. Então, com o passar do tempo, lembra aquelas organizações familiares, né, que viviam do campo, onde as empresas elas eram, na grande maioria, familiares, né, composta por artesãos. Com o passar do tempo, houve esse deslocamento do homem do campo para a cidade, né, que com a Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor, provocou o aparecimento da empresa do jeito que ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Foram surgindo as fábricas, surgimento dos sindicatos e dos movimentos, né? Com essas novas fontes de energia que foram surgindo. Primeiro a invenção da máquina a vapor, depois o surgimento da eletricidade, dos derivados do petróleo, né? A empresa moderna ela foi surgindo e foi revolucionando a empresa do jeito que ela era feita antes, né? Com esse surgimento dessas novas fábricas, né? A gente destaca também o uso das linhas de montagem. E a partir disso, com esse crescimento vertiginoso, eu vou usar essa palavra, porque foi eu posso citar aqui de 1860 até 1914, mais ou menos, houve um crescimento vertiginoso e desorganizado das empresas, tá? E esse crescimento desorganizado, eles fizeram surgir, iniciou-se os primeiros estudos científicos a respeito da administração. Eles queriam entender, né, alguns estudiosos, eles queriam entender o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo? O homem saiu do campo, veio para a cidade, as empresas foram surgindo,
as fábricas foram surgindo e a produção de bens cada vez maior, né? E essas pessoas trabalhando de forma desordenada, eles queriam entender que fenômeno era esse. E foi quando surgiu os primeiros estudos a respeito da administração, tá? Então, com a era contemporânea, houve o surgimento da empresa moderna, né? Aí a gente vê a era das competições e da concorrência, e isso a gente tem cada vez mais com o passar do tempo. E em 1900, eu falei, aqui eu falei até 1914, mas é a era, tá? Da era moderna, anotem aí. Mas em 1903 nasce a primeira teoria administrativa, tá? Que é a administração científica. Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou introduzir um pouquinho sobre a administração científica. Pessoal, antes de eu seguir, deu para entender essa evolução que eu passei para vocês, desde a antiguidade até a Idade Média e o surgimento da indústria moderna com a Revolução Industrial? Deu para entender, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? Sim, deu para entender. Até o momento, sim. Então tá. Então, essa primeira teoria que a gente vai estudar, a gente chama de abordagem clássica. Por que abordagem clássica? Porque remonta às teorias mais antigas, né? Então, ela surgiu como consequência da Revolução Industrial, né? Então, assim, como eu falei anteriormente, o crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Por que desorganizado? Porque eles não tinham método, né? O foco deles era só produzir, então, assim, não tinha um método de gestão de pessoas, não tinha um método de controle de estoque, não tinha um método de vendas, então, assim, não existia um gerenciamento, era realmente um crescimento desorganizado, né? Então, a busca pela substituição do empirismo e da improvisação, então, como eu falei, era tudo muito improvisado, era feito de qualquer forma, né? Houve uma necessidade muito grande de se aumentar a eficiência, o foco era na produção, tá? Mas a abordagem clássica, ela veio como uma forma de aumentar ainda mais essa eficiência, tá? Obter o melhor rendimento possível dos recursos, porque não existia, né? E também o foco dela era combater a concorrência, né? E se manter competitiva, tá? A nossa abordagem clássica, nós temos 3 momentos. Com a administração científica, na verdade são 2 momentos. Quando a gente fala de Ford, o Ford ele estava muito ligado aos estudos do Taylor e a gente vai falar sobre ele. Deixa eu ver se eu preparei para essa aula. Não, eu preparei para a próxima aula, a gente vai falar mais sobre o Taylor. Então, a gente tem, na abordagem clássica, a gente tem o momento administração científica. Aí nós vamos falar um pouco sobre a era do Ford, que é lá atrás, quando deu-se início à produção em massa, a linha de montagem. A gente vai falar mais sobre ele. E a teoria clássica do Fayol. Mas a gente vai falar hoje a gente vai começar, nós vamos introduzir os nossos estudos na administração científica, tá? Então, a administração científica, ela foi a primeira teoria da administração. Como eu vou reforçar, então, eles sentiram a necessidade de entender esse novo fenômeno que estava acontecendo no mundo pós-revolução industrial,
tá? Então, o que eles estudaram, né? Eles estudaram a ênfase nas tarefas, o aumento da produtividade, como eram feitos os trabalhos, né? Qual era o método de trabalho utilizado, como esse trabalho era dividido. E a abordagem de baixo para cima, ou seja, o foco da administração científica estava diretamente ligado ao setor de produção. Tá? Muito importante vocês fixarem essa informação. Então, essas outras duas abordagens, vocês guardem elas aí um pouquinho com vocês, sobre o Ford e a teoria clássica, que é assunto para uma próxima aula. A gente vai começar hoje na administração científica, que é a primeira teoria, tá? Então, a administração científica, a teoria da administração científica, ela tinha em sua essência o intuito de aplicar a ciência à administração. Por isso o nome administração científica. Né? Como eu falei, ela possuía a ênfase de estudo dela consistia nas tarefas, na execução das tarefas, buscando a eliminação do desperdício, a eliminação da ociosidade operária, tá? E a redução dos custos de produção, é aquilo que eu falei para vocês. A administração científica, ela focava no setor de produção, tá? Qual era o objetivo disso? Era garantir uma melhor relação custo-benefício, digamos assim, dos sistemas produtivos da empresa na época, tá, gente? O maior estudioso, né, a referência em administração científica, a gente vai ouvir muito falar sobre o Winslow Taylor. Eu vou falar mais sobre ele na próxima aula, então hoje é só uma introdução, tá? O Taylor, durante os seus estudos, ele buscava uma forma de gestão que fizesse com que o trabalhador ele produzisse mais em menos tempo. Mas, para isso, ele não queria elevar os custos da empresa. Então, durante os estudos do Taylor, ele observou, né, na época, que o sistema de gestão da época, ele tinha muitas falhas, né? Então, assim, quais eram essas falhas? Não existia uma padronização dos métodos de trabalho. Os trabalhadores, lembra que eu falei lá atrás, esse pessoal, eles tinham acabado de sair de uma situação onde eles tinham empresas familiares, nem tinham empresa, eles tinham uma roça, eram trabalhadores do campo, ou pequenos artesãos, e com a mudança do tempo, com a Revolução Industrial, eles saíram do campo e foram para a cidade. Então, assim, falando assim, em termos bem populares, assim, eles foram jogados dentro da fábrica de qualquer jeito, e eles não tinham treinamento, eles não tinham conhecimento das técnicas de trabalho que eles tinham que desempenhar. Então, o Taylor, durante os seus estudos, ele percebeu isso. Faltava essa padronização, faltava conhecimento, faltava treinamento para esses operários. Eles também não eram remunerados de acordo com o que, na concepção do Taylor, eles deveriam ser, ou seja, não existia um método, né? Então, foi a partir dessa observação que o Taylor criou a teoria da administração científica, tá? Que ela é muito questionada porque ela via o homem, a gente vai falar isso mais na próxima aula,
a administração científica, ela via o homem como um objeto, como parte de um maquinário. Ele não levava em consideração o sentimento humano, né? Para o Taylor, os trabalhadores, eles tinham que ser bem remunerados, e ponto. Eles tinham que ter uma boa condição de trabalho, questionável, até mesmo para a época. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Mas, assim, ele focava num método em que o funcionário ele produzisse cada vez mais, num menor intervalo de tempo e com menos custo para a empresa, tá? Então, esse foi a primeira teoria das várias teorias que a gente vai estudar, tá, gente? Ficou alguma dúvida a respeito da administração científica? A gente vai voltar nela na próxima semana, tá? Aí a gente vai falar só sobre a administração científica, sobre o Ford e sobre o Fayol. O que eu ia pedir para vocês? Durante a semana, quando vocês tiverem um tempinho, pesquisem a respeito do Ford, tá? É uma história bem legal que ele começou a Ford baseado nos estudos do Taylor. E a gente vai discutir sobre isso também na próxima aula. Mas eu queria saber de vocês agora. Ficou alguma dúvida? Muita informação para o primeiro dia? Por enquanto, tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Mais alguém, gente? Tá tranquilo. Beleza. Bom, deixa eu já colocar uma pressãozinha em vocês. Nessa disciplina, eu costumo fazer seminários, tá? Então, assim, a turma de vocês é pequenininha, mas então não vai ter problema, a gente vai dividir. E eu gosto de, assim, fazer um trabalho grande depois. Cada grupinho apresenta uma teoria, tá? No final do semestre. Então, assim, eu não sei com quantas pessoas, se tem mais pessoas para entrar, para fazer matrícula e tudo mais, mas aí, assim, é bem interessante. Se a gente já tiver na faculdade, a gente faz um evento no auditório, mas se não tiver, o semestre passado, por exemplo, o pessoal apresentou aqui pelo Teams mesmo, foi super legal, tá? Então, assim, por hoje, o que eu preparei de material para vocês hoje é isso. Como é o primeiro dia, eu não queria encher vocês com muita informação, com muita teoria. Mas a partir da semana que vem, a gente vai voltar na teoria da administração científica. A gente vai identificar, a gente vai rever através da ótica do Taylor, como eu falei para vocês, o Winslow Taylor, que foi o maior estudioso da administração científica, o que ele enxergou de problemas, né, na gestão e na forma como eram feitos os trabalhos pós-revolução industrial, né? Então, assim, a gente vai ver o que ele apresentou como problemas na visão dele e quais foram as soluções que ele trouxe, que, assim, já na teoria seguinte foi colocado por terra. Até hoje, muitos dos ensinamentos, muitos dos questionamentos do Taylor são colocados em prática. Foi a partir da teoria dele que surgiram, né, os grandes estudiosos através a respeito das questões de motivação, de satisfação no trabalho, porque na visão do Taylor, o trabalhador ele era visto como uma máquina, né? Ele não tinha sentimentos, ele trabalhava motivado somente por dinheiro. Então, depois dessa teoria, né, imposta pelo Taylor, muitos estudos foram feitos a respeito da motivação humana. Então, assim, vocês vão perceber que ao longo das aulas, uma teoria vai questionando a anterior e vão surgindo novas práticas de se administrar
até a última teoria, que a gente vai falar sobre o toyotismo, o sistema Toyota de produção, que é um sistema que é utilizado até hoje nas grandes empresas, que começou lá no Japão com a Toyota. Muita coisa, né, gente? Mas, assim, eu vou falando aos pouquinhos para não fazer um nó na cabeça de vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Realmente é bastante coisa, mas logo logo a gente pega um fio da meada. Ah, com certeza. Por isso que eu não quis. Eu tô terminando mais cedo hoje, mas é justamente por isso. São muitas informações, então eu queria fazer essa introdução, trazer algumas informações acadêmicas para vocês, falar um pouquinho sobre os conceitos da administração, conhecer vocês também, e a gente colocar o pezinho na primeira teoria, que é a administração científica, para vocês entenderem como tudo começou, como que a administração se tornou uma ciência. Na próxima aula, a gente reforça e estuda todos os pontos da administração científica. Daí vai ser uma aula mais longa, tá? E como tarefa, como dever de casa, eu vou deixar para vocês pesquisem sobre o Ford. É muito legal a história da Ford, tá? E tem tudo a ver com o que a gente vai estudar na administração científica. Esse é o meu contato, meu e-mail, tá? Mas a gente vai se comunicar muito mais através do WhatsApp. Então, o que eu vou pedir para vocês? Me mandem um oi no WhatsApp. Como eu tenho muitos alunos, tá, gente? E principalmente pessoal que eu dou aula na segunda-feira, eu não conheço todo mundo ainda. Então, assim, pode ser que eu me confunda se vocês só falarem oi. Aí só coloca assim, oi, professor, eu sou o fulano de tal da terça-feira, para eu criar o grupo da nossa disciplina. Então, assim, a gente vai se comunicar muito através desse grupo, tá bom? E dúvida que vocês tiverem também a respeito do curso, que eu puder ajudar, eu trabalhei muitos anos dentro da instituição, então, assim, a gente sabe que as normas e as regras, elas mudam constantemente. Então, tem muita coisa que eu não sei mais, questões, assim, de secretaria que eu não sei mais, porque eu já estou quase um ano afastada, só com as aulas. Então, mas, assim, eu posso ajudar vocês fazendo a ponte entre vocês e a secretaria, vocês e a coordenação, tá? Então, assim, me mandem um oi para eu criar o nosso grupinho de disciplinas, tá bom, gente? Ok. Queria fazer uma pergunta sobre o Ford. Você quer que pesquise de uma forma específica ou é em geral? Em geral, assim, curiosidades, como que ele teve a ideia da linha de montagem, é uma história super legal. Não foi o Ford como algumas pessoas acham que foi o Ford que criou a linha de montagem, e não foi, na verdade, eu não vou contar a história para vocês, eu quero que vocês pesquisem, tá? Ele viu um lugar, teve uma grande ideia, automatizou a produção dos carros dele, e é muito legal, assim, quando vocês estiverem sentados na frente da televisão, fazendo qualquer coisa, entre no Google e coloquem Ford. Como que surgiu, vocês vão ver a história, muito legal. Só para a gente ter mais ideias para discutir, vocês vão ver que ele está completamente ligado às questões do Taylor, do Winslow Taylor, da administração científica. Tá bom, gente? Ok. Eu espero o Certo. contato de vocês, então, tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo? Então, eu vou encerrar por hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha assustado muito vocês. Como é o nosso primeiro contato, eu quis fazer uma aula mais curta. Mas na semana que vem, já venham preparados que a gente vai ter mais conteúdo, tá? E é isso, gente. Boa noite para vocês. Eu aguardo o contato de vocês no WhatsApp para a gente criar o grupo, tá bom? Boa noite, gente. Fiquem Boa com noite. Ok, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.